Ai, que bom poder falar e ouvir, né? Bom dia. E esse bom dia, ele vai acompanhado da paz e da graça de Jesus Cristo, e esta é a razão de nós estarmos aqui. Hoje, sabemos que é dia de aniversário, e é um aniversário muito especial. E nós viemos aqui por esse motivo, não é? É tão bom ver pessoas que têm esse interesse, né, de deixar o que estava a fazer hoje pela manhã e de vir aqui. O rei Davi dizia, né, que ele ficava alegre quando os pais dele o chamavam para comparecer no templo, para ir ao templo para adorar. E nós deixamos tudo que poderíamos estar a fazer hoje, mas não podemos substituir. Eu digo que é inegociável nós virmos aqui aos domingos. A não ser, evidentemente, que quando o motivo nos impede realmente de estarmos aqui. Como agora há pouco o pastor orou por aquelas pessoas que têm dificuldade, né, por causa das suas enfermidades, por causa das suas dificuldades de se locomover, é compreensível isso. Mas aqueles que podem, devem estar aqui. Não aceitem outro convite dominical em substituição a vir à igreja, trocando algum lazer que é bom, mas não há nada melhor do que estarmos aqui para adorar a Deus. E temos comunhão uns com os outros. Eu entendo que as amizades e os relacionamentos, eles são fortificados pelos encontros, pelo abraço, por desejar que tenha um bom dia. Então nós não podemos abrir mão dessa vinda aqui à igreja. Então vamos hoje celebrar o aniversariante é Jesus Cristo. E nós, lendo a Bíblia, vemos que o nascimento de Jesus está relatado especialmente em dois evangelhos, Mateus e Lucas, sendo que o evangelho de Mateus é o mais abreviado, é o mais sucinto. Lucas já é mais detalhado a respeito do nascimento de Jesus. O evangelho de Marcos, ele só menciona Jesus a partir do versículo 9, quando Marcos descreve sobre o batismo de Jesus e daí por diante. Porque logo após o batismo de Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, onde Deus, o Pai, vai experimentá-lo. Para que Jesus possa mostrar ao Pai que ele estava preparado para cumprir a missão dele. E muitas vezes Deus faz isso conosco também. Deus nos oferece situações para que nós possamos sermos testados por Deus. Se realmente nós estamos preparados para seguir adiante com Ele. Já o Evangelho de João descreve que Jesus estava no princípio com Deus, e Ele, que é a palavra, tornou-se carne. João menciona Jesus logo no primeiro versículo do primeiro capítulo do seu Evangelho. Mas não descreve sobre o nascimento de Jesus. Então eu quero usar aqui, para efeito dessa nossa meditação, o versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. Capítulo 1 de Mateus, no versículo 18, somente a parte A deste versículo, que diz assim: E foi assim o nascimento de Jesus. E aqui eu termino essa leitura. E foi assim o nascimento de Jesus. Então, sustentado por esse versículo, eu quero trazer à memória esclarecida de vocês
os principais factos que marcaram este acontecimento. Porque o que nós chamamos de Natal não começou na história, começou antes que a história começasse. Começou lá na eternidade. Porque este que nasceu, ele pré-existe ao tempo, ele pré-existe à história. Suas origens eram muito mais antigas do que o seu nascimento humano. Porque ele teve a glória com o Pai antes que houvesse mundo. Lá em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, está assim escrito: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E aqui vem o destaque desse versículo. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Miqueias trouxe esta revelação. Miqueias foi um profeta que profetizou num período compreendido entre o ano 750 a 686 a.C. Ou seja, isto que Miqueias profetizou foi 700 anos mais ou menos antes do nascimento do Jesus homem. Portanto, queridos, este que celebramos no Natal é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é o Criador do universo, pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Este que celebramos no Natal é aquele que Paulo relata lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É Jesus. Esse vasto e insondável universo que ele criou, sem matéria pré-existente, mas é ele quem dá sustentação a todas as coisas. Hoje, com as imagens que são mostradas pelos satélites que estão aí por cima, nos mostram em imagem muito nítida a Terra onde nós vivemos, girando no seu eixo, numa perfeita harmonia com o universo. Ora, quem é que dá sustentação a tudo isso? É o seu Criador. Ele é o único ser humano que nasceu da semente da mulher. Jesus Cristo, homem. Porque todos os seres humanos, como nós, nascemos da semente do homem. Ele, e somente ele, nasceu da semente da mulher. Porque o seu nascimento, queridos, não é o resultado do acasalamento de um homem com uma mulher. Mas foi obra do Espírito Santo que agiu milagrosamente no ventre de Maria. Ele é a semente da mulher, que veio para esmagar a cabeça da serpente. E toda a história da humanidade foi literalmente a preparação para o nascimento do nosso Salvador. Tudo apontava para ele. Os patriarcas falaram dele. Os profetas descreveram sobre ele. A história de Israel era uma preparação para a chegada dele. Então, tudo retratava a vinda dele. Era um prenúncio da chegada dele. Apontava para este
grande acontecimento da história da humanidade. Deus desceria à terra, o Verbo se faria carne, Deus se faria homem, e o rei se faria servo. E este é o acontecimento mais sublime da história da humanidade, meus queridos. Assim está escrito nos evangelhos, no capítulo 1 do Evangelho de João, que diz assim nos versos de 1 a 3. No princípio, se puderem projetar, por favor, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. É o versículo 2. E o 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse é Jesus. Queridos, Deus preparou o mundo para este acontecimento. Deus chamou o povo judeu, uma nação pequena, para que o Messias nascesse como um judeu. Para que este povo trouxesse ao mundo a revelação especial de Deus. Deus preparou até mesmo os gregos, cuja língua, naquele tempo helenístico, era uma língua universal. Para que quando o Messias chegasse, esta mensagem pudesse circular com rapidez pelo mundo. E Deus também preparou também o Império Romano. Naquela altura, o Império Romano vivia aquela chamada Pax Romana. Estava tudo bem, tudo tranquilo. O Império Romano construiu muitas estradas para que essa mensagem chegasse com rapidez a todas as províncias. Então, queridos, nós vemos que ao longo da história da humanidade, é o próprio Deus quem sempre teve a iniciativa da reconciliação do homem com ele próprio. O homem estava afastado de Deus. Mas em toda a relação Deus-homem, é Deus quem toma a iniciativa. Esse homem que estava afastado de Deus por causa do pecado, Deus sempre estendendo as mãos para perdoar. Porque o desejo de Deus sempre foi, e ainda é, de que o homem tenha plena comunhão com Ele. Deus falou ao povo de várias maneiras, principalmente através dos profetas nos tempos mais antigos. Mas o homem não obedecia. Obedecia por um tempo. Depois eles começavam a olhar para os povos vizinhos que adoravam outros deuses e caminhavam para lá. E caiu uma desgraça profunda. Eram dominados por outros povos. Deus fez isso o tempo todo com aquele povo. Aquele povo era um povo de coração duro. Eles não mudavam. Então o que Deus fez? Tomou uma decisão. Deus disse: eu mesmo vou falar diretamente com os homens. Porque falava com os homens através dos profetas. Mas agora ele tomou a decisão. Eu vou lá. Eu mesmo vou reconciliar o homem comigo. Então diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, as profecias se cumprindo de forma rigorosa e literal, porque tudo aquilo que Deus previu e prometeu se cumpriu, foi que ele nasceu para ser o nosso Redentor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do
unigênito do Pai. Jesus nasce de uma virgem. Foi deitado numa manjedoura e assume a forma humana, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele veio habitar entre nós, sendo que ele já era glorificado desde o início da criação. Jesus não se apega às suas prerrogativas divinas, mas torna-se igual ao homem. E agora, ele veio ficar entre nós, pisando o nosso chão, bebendo a nossa água, comendo o nosso pão, chorando a nossa lágrima e sentindo a nossa dor. Carregou sobre si, sobre o seu corpo na cruz, a culpa dos nossos pecados. Ele veio para mostrar Deus. Ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade. Ele veio para revelar para nós quem é o Pai da glória. A glória do Pai pode ser vista nele, porque ele é a exata expressão do ser de Deus. Então a Bíblia diz que quando esse momento chega, algumas coisas importantes acontecem na história. E vamos ver aqui algumas delas. Primeiro acontecimento importante. Deus manda um anjo lá em Jerusalém, onde tem um sacerdote chamado Zacarias, que estava orando por muitos e muitos anos para que Deus lhe desse um filho. Porque naquela época, sabemos, que não ter filho era uma desgraça para a família. Zacarias e Isabel, a sua esposa, oraram durante anos e anos. Eles eram de família sacerdotal. Mas eles envelhecem. E não têm filho. Vão envelhecendo e o filho não aparece. Além de tudo, Isabel era estéril. Uau! Eles já tinham até desistido do sonho, creio eu. Orando, 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 e não viam nenhuma resposta. Entretanto, um certo dia, Zacarias entra no lugar santo para oferecer incenso. Porque era o turno dele de trabalho naquele dia. E para Zacarias era um alto privilégio poder cumprir essa tarefa. Lá dentro do lugar santo, nesse instante que Zacarias estava cumprindo a sua obrigação, lhe aparece um anjo, que podemos ler lá em Lucas 1,13, o que disse esse anjo. O anjo disse: Zacarias, não tenhas medo. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Queridos, com a nossa vida também é assim mesmo. Às vezes nós oramos, oramos, oramos e não tem resposta. Mas creia, querido, nenhuma oração é desperdiçada. Se chegou no altar de Deus, vai ter retorno. Todas as orações sobem como incenso para a presença de Deus. Aquele incenso que Zacarias estava lá a oferecer. E no tempo de Deus, ele escuta. No tempo de Deus, ele responde. No tempo de Deus, ele age. E agora Isabel está grávida. E dela vai nascer João, o Batista. Porque em Lucas 1, 28 a 31, está escrito assim: o anjo
aproximando-se. Essa leitura eu faço aqui agora há pouco, porque esse é o segundo acontecimento importante. No 6º mês de gravidez de Isabel, Deus envia o anjo Gabriel lá em Nazaré, pequena cidade, e fala com Maria que ela vai ser a mãe do Salvador. Assim diz Lucas 1, 28, 31. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ela ficou curiosa. Como acontecerá isso se sou virgem? Não tenho nenhuma relação com homem algum. Aí a Bíblia nos informa. Lucas 1, 35 a 37. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Aí vem o versículo 37, queridos, nós devemos exaltar esse versículo em toda a nossa vida. Porque para Deus nada é impossível. Absolutamente nada. Para Deus tudo. Ele é o Deus do impossível. A sua causa que você defende, para você pode ser impossível você alcançar o resultado dela. Mas se Deus quer que ela seja possível, Ele vai torná-la possível. Porque Ele é o Deus do impossível. E aconteceu assim. E Maria corre então para a casa de Isabel, as mulheres com a sua curiosidade peculiar. E ela fica por lá na casa de Isabel durante 3 meses. Já grávida. E sem ter falar nada com José. Ora, queridos, ela é a noiva de José. Ela era a prometida em casamento. Depois de decorridos esses 3 meses, Maria, então, volta para casa. E José, não sabendo do que estava acontecendo e diante do silêncio de Maria, a gravidez já dando aparências visíveis. Evidentemente que comentários na sociedade de Nazaré, cidade pequena, foram surgindo. Uau, como é que essa mulher ficou grávida? Nem marido ela tem. Mas então aparece a Maria o anjo do Senhor e diz a ela, isso já está lá em Gênesis 1:20. José, filho de Davi, é João 1:20. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Ele ficou preocupado. Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Maria não foi infiel. Ela não carrega um fruto de um adultério. Ela carrega o fruto da bênção de Deus. Ela carrega o Filho do Altíssimo. Então diz a Escritura que José recebe Maria. E agora, queridos, vai acontecer um fato maravilhoso. Que aquela profecia de Miqueias, que disse que o menino ia nascer em Belém da Judéia, mas eles moravam em Nazaré. Como é que essa profecia vai se cumprir? Aí Deus entra com as suas providências. Deus então move o Império Romano
para fazer um recenseamento. E por causa disso, José tinha que sair de Nazaré e ir para Belém, com Maria já grávida. Mas por que José leva Maria? Só ele que tinha que comparecer. Naquela condição de gravidez, imagina fazer aquela caminhada longa, difícil. Acho que eram cerca de 80 quilômetros. Não havia Uber naquele tempo. Irmãos, pensem comigo. Me ajuda a pensar. Eles ainda não eram casados, pois Maria era apenas prometida em casamento. E Maria agora está grávida. Certamente surgem comentários maliciosos, até porque ninguém sabia nada sobre a gravidez e nem como aconteceu. Então, para proteger Maria, José a leva consigo para Belém. Essa é a interpretação que eu tenho da Bíblia. José protegeu Maria. E também para que se cumprisse a Escritura. Pronto, chegando lá, em Belém, a cidade está cheia. Não tem vaga nas hospedarias, não tem vaga nas pensões, não tem espaço para eles. E diz a Bíblia que o menino, como o Cordeiro de Deus, vai nascer numa manjedoura, no lugar onde os animais comem. Numa gruta, nasce o Rei dos Reis. Num lugar humilde, para aquele que será o descendente de Davi. Não tem espaço na cidade de Davi. Aquele que é o pão da vida, não tem lugar para nascer na casa do pão, que é o que significa Belém. E quando ele nasce, um anjo de Deus aparece para dizer aos pastores que estavam ali pelas redondezas, pelas vizinhanças, que cuidavam das ovelhas. E esse anjo então anuncia em Lucas 2, versículos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse: não precisam ter medo. Estou lhes trazendo boas novas de alegria grande, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os primeiros que foram avisados foram os mais humildes das pessoas que estavam por ali. Não foram as autoridades, foram os mais humildes. Porque quem nasceu é o Messias prometido, é o desejado de todas as nações, cumprindo-se nele todas as profecias. Ele é o Senhor, não é César, não é Herodes, não são os religiosos de Jerusalém. É ele que nasceu para ser Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, glórias a Deus por isso. E diz as Escrituras que naquele momento os céus se cobrem de anjos e formam um grande coro celestial que começa a cantar: glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens que Ele quer bem. Enquanto isso, queridos, lá no Oriente, aparece uma estrela que foi vista por homens, chamados magos, que eram conhecedores de astrologia. E estes homens eles já tinham ouvido falar sobre essa promessa de que o Messias viria um dia. E aquela estrela para eles foi um sinal profético de que Jesus viria como Messias. Então eles saíram do seu lugar, da Pérsia, provavelmente caminhando por lugares muito difíceis, uma caminhada, uma jornada intensa, e eles seguem essa caminhada sendo orientados por essa estrela que eles haviam identificado. Mas para onde eles estão indo? Para Belém? Não. Eles estão indo em direção a Jerusalém.
Jerusalém era a capital, onde lá eles poderiam obter mais informações. A notícia circula mais nas grandes cidades. Ao chegarem a Belém, eles perguntaram, conforme Mateus capítulo 2, versos 2 e 3 escreveu. Versículo 2. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O verso 3 diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. Notem isso. Como pode uma simples pergunta dessa natureza deixar um homem perturbado e toda a cidade? A cidade ficou perturbada porque sabiam, conheciam bem quem era Herodes. E esse homem perturbado é um perigo. Vamos ver por quê. Herodes foi um grande rei, sem dúvida. Um homem empreendedor, ele ampliou e embelezou o templo de Jerusalém. Ele construiu aquele porto de Cesareia, por onde o comércio marítimo se intensificou e trouxe grandes riquezas para o império. Foi o rei que mais construiu estradas no império. Mas esse homem era um homem perturbado mesmo, porque ele tinha muito medo de perder o poder, principalmente quando ele se sentia ameaçado. E por isso ele mandou matar muita gente. Então, quando ele recebe essa notícia dada pelos magos, de que nasceu um menino para ser rei dos judeus, ele fica furioso. Porque somente ele e mais ninguém era rei. Era inaceitável para ele outro rei. E ele então tenta de todas as formas e meios para saber com exatidão onde esse menino tinha nascido. Para quê? Para adorar? Não. Ele queria matar esse menino, que viria como rei. Então ele instrui aqueles homens magos para examinarem com exatidão e dar a ele a notícia. Porque ele disse: eu também quero ir lá adorar esse menino. Mentira. Sabemos o que ele fez. E agora, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 aplicações diante de que nós falamos até agora, que são muito importantes, vejo eu. Primeiro, o nascimento de Jesus, irmãos, não é visto por todos da mesma maneira. Ainda nos dias de hoje, há pessoas que ignoram quem é Jesus. Alguns dizem que ele não é o Messias, que ele não é o Filho de Deus. Rejeitam Jesus, ignoram Jesus. Diz o Evangelho de João que todo aquele que confessar que Jesus é o Messias, que o reconhece como Salvador, este não será condenado. Mas aquele que o rejeita, que ignora o Filho unigênito de Deus, já está condenado. Então, Jesus até hoje é rejeitado por milhares e milhares de pessoas deste mundo afora. E sabem por quê, queridos? Porque ele está vivo. Porque se ele estivesse morto, ninguém se lembraria dele. Ele está vivo. Por isso celebramos o aniversário dele todo ano. Não se celebra aniversário de morto. Celebra-se aniversário de vida. Todo ano celebramos o aniversário de Jesus Cristo. Porque ele está vivo, glórias a Deus. Mas ele não está vivo somente lá no céu. Ele está vivo dentro do seu coração e dentro do meu coração. E ele é a razão, queridos, do culto desta manhã. Pois bem, Herodes mandou matar as crianças de Belém.
Mas diz a Bíblia que Jesus escapou de Herodes. Herodes morreu, mas Jesus vive pelos séculos dos séculos. Aqueles que se levantam contra Cristo, meus irmãos, estão enganados ao pensar que vão abalar o trono de Deus. Aqueles que rejeitam e zombam do nosso Redentor estão enganados ao pensar que vão abalar a nossa fé. Sabe por quê? Porque a nossa fé está plantada numa rocha que não se abala. Louvado seja Jesus Cristo por isso, irmãos. Aqueles que perseguiram e ainda perseguem o nosso glorioso Redentor vão cair no esquecimento e depois vão virar pó. Porque o homem está ordenado a morrer uma única vez. Mas ao nosso glorioso Redentor está ordenado reinar eternamente. Mas há uma segunda aplicação. Vejam bem, os principais sacerdotes e mestres da lei, eles eram religiosos, tinham conhecimento muito apropriado das Escrituras, mas eles não foram a Belém. E ao longo da vida do ministério de Jesus, esses homens se levantaram como os mais amargos inimigos de Jesus. Irmãos, não é tão hostil quanto os religiosos que só têm conhecimento de Cristo, mas não têm devoção a Ele. Há aquelas pessoas que têm até conhecimento da Bíblia, mas não têm devoção a Jesus Cristo. Sabem tudo, mas não o servem. Conhecem tudo, mas não o adoram. E há uma terceira aplicação. Aqueles que estão longe o servem, e os que estão perto o desprezam. Aqueles que sabem tão pouco são mais zelosos em buscar do que aqueles que sabem tanto. Como aqueles magos, estavam tão longe, mas foram servir Jesus. Eles vieram de distâncias enormes, não mediram esforços, não desistiram da caminhada da viagem. Pensem comigo, queridos, quando eles chegaram em Jerusalém, eles enfrentaram e encontraram hostilidade, ameaças, perigos. A cidade estava toda polvorosa. A cidade toda estava preocupada. Porque diz o texto, né, que toda Jerusalém ficou perturbada. E eles levaram a notícia. O rei nasceu. Eles podiam pensar, olha, ir a Belém agora pode ser um risco para nós. Corremos risco de morrer. Porque esse rei Herodes, ele é um louco. Já mandou matar gente da própria família. Vamos desistir dessa viagem para Belém. Não, eles não desistiram. Eles não pensaram assim. Eles prosseguiram, apesar de todas as ameaças contra eles. E chegaram à casa onde estavam José, Maria e o menino Jesus. E observe que os magos chegam à casa, em Nazaré. Não é em Belém. Sabe por quê? Porque já haviam passado 2 anos. Aquele menino já tinha 2 anos de idade. E eles trazem presentes. E oferecem os presentes. O ouro, reconhecendo que ele é rei. Não somente rei, mas rei dos reis. Incenso, reconhecendo que ele é Deus. E mirra, que era um perfume usado naquela altura para embalsamar mortos. Já é uma prefiguração da sua morte na cruz. Eles reconhecem que aquele menino, de facto, é o Messias, é o Salvador.
aquele que marcharia para a cruz para morrer pelos nossos pecados. Meus queridos, sabe o que aconteceu com aqueles magos? Aconteceu que, por divina advertência, eles não voltam a Herodes. Eles retornam para a sua terra por outro caminho. E aqui eu tiro uma verdade. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo nunca mais volta pelo mesmo caminho. Ter um encontro com Jesus é mudar de rumo, é mudar de vida, é ter um novo coração, é ter uma nova mente. Meus amados irmãos, hoje estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus. Muito embora a sociedade o esteja ignorando, muito embora o comércio tenha colocado uma outra figura no lugar dele. Mas hoje, você e eu viemos aqui para dizer que o nascimento de Jesus foi assim. E ele é a razão da nossa vida. E para dar a ele toda a honra, toda a glória devida ao seu nome, viemos aqui. Aqueles magos que visitaram o menino Jesus levaram para ele presentes. E você? Qual presente tens para Jesus hoje? Se ainda não sabes, eu quero lhe fazer então uma sugestão. Dê a Jesus como presente a sua própria vida. E aqui eu aponto não somente aqueles que estão salvos. Continue dando a sua vida para Jesus, servindo a Jesus no tempo em que Ele te chamar. Dê a Jesus o seu coração. Coração é o lugar, é a área da nossa vida onde são processadas, onde acontecem os nossos sentimentos. Alegria, tristeza, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Eu gostaria que você fizesse do Cântico de Maria a sua oração nesse instante. Lucas 2, 46, 47. Esse Cântico de Maria é maravilhoso. Emocionante o Cântico de Maria. Mas, de tão emocionante, esses dois versículos resumem, sintetizam realmente a emoção desse Cântico de Maria. Puder projetar, por favor. Lucas 2, 46, 47. Para que todos possam acompanhar. Diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vamos falar mais uma vez? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu querido, entregue a sua vida para Jesus completamente. Não queira ser um possuidor e dominar a sua vida. Nós temos muitas capacidades, menos a de dominar sobre a nossa vida. Se você entrega para Jesus esse domínio, a tua vida corre melhor. Então, em resposta à pergunta do título desta mensagem, que é: devemos celebrar o Natal? Queria colocar esse slide inicial aí, por favor. Porque se é uma pergunta, tem que ter resposta, não é? Devemos celebrar o Natal? Sim, devemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Devemos celebrar porque Ele está vivo. E eu então, irmãos, encerro desejando que todos tenham um Feliz Natal, celebrando com alegria o aniversário de Jesus, e que Jesus nos abençoe. Amém. Glórias a Deus.